Você é um otário mesmo, não é? Acha que eu ia me casar com um fracassado? As palavras de Amanda ainda ecoavam na mente de Sérgio. Era irônico como um simples teste. Mentir sobre ter perdido sua fortuna 1 hora antes do casamento havia revelado a verdadeira face de sua noiva e desencadeado uma série de eventos inimagináveis. Em questão de horas, Sérgio Mendonça passou de poderoso empresário a um homem baleado, abandonado para morrer por seu melhor amigo e sua noiva. O que seus traidores não poderiam prever é que aquele tiro não marcaria o fim de Sérgio, mas o início de um despertar que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A amnésia que apagou suas memórias acabaria sendo sua maior bênção, e sua volta, a maior surpresa para aqueles que o traíram. A dor foi a primeira coisa que Sérgio sentiu antes mesmo de abrir os olhos. Uma pontada aguda na cabeça e um latejar constante no ombro esquerdo. Tentou se mover, mas cada centímetro parecia uma tortura. Onde diabos estou? Pensou, enquanto seus olhos se adaptavam à penumbra do quarto desconhecido. Paredes de madeira rústica, um cheiro de ervas secas no ar e nenhum sinal do luxo ao qual seu corpo, de alguma forma, parecia acostumado. O suor escorria por sua testa enquanto observava o teto de palha trançada, do qual pendiam pequenos maços de ervas amarrados com barbante. Não havia ar-condicionado, apenas uma janela aberta por onde entrava uma brisa morna, carregada com sons de pássaros e cigarras. Um mundo completamente diferente daquele que habitava seus sonhos febris, escritórios envidraçados, carros importados, reuniões tensas. Seriam memórias ou delírios? Ao virar o rosto para o lado, Sérgio notou um relógio de bolso antigo sobre a mesa simples de madeira. Esticou o braço, ignorando a dor, e o pegou com cuidado. A peça pesada, de prata envelhecida, tinha as iniciais SM gravadas na tampa. Pelo menos isso é meu, pensou, sentindo um estranho conforto ao segurar o objeto. Era como se aquele pequeno pedaço de metal fosse a única âncora conectando-o a um passado que não conseguia alcançar. De repente, um flash cortou sua mente como um relâmpago. Ele mesmo, em um terno impecável, gritando com um homem de meia-idade que encolhia os ombros. Eu não pago você para pensar, pago para fazer exatamente o que eu mando. A intensidade da memória o fez soltar o relógio, que caiu sobre o cobertor de retalhos coloridos. Quem era aquele homem gritando? Era ele mesmo? E se fosse, que tipo de pessoa ele havia sido? O pensamento o perturbou mais que a dor física. Acordou, meu filho. A voz idosa e melodiosa veio da porta, fazendo Sérgio se assustar. Uma senhora de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo entrou no quarto, carregando uma caneca fumegante. Seus olhos, notou Sérgio, não pareciam focados nele, mas sim em algum ponto além. Tome esse chá. Vai ajudar com a dor, ela disse, aproximando-se com passos surpreendentemente firmes para alguém que não parecia enxergar o caminho. O aroma de camomila e erva cidreira invadiu suas narinas quando ela se aproximou. Com mãos trêmulas, Sérgio aceitou a caneca e bebeu em pequenos goles. O líquido quente desceu por sua garganta, espalhando um calor reconfortante. Quem é a senhora e onde estou? Perguntou, sua própria voz soando estranha e rouca. A idosa sorriu, sentando-se na beirada da cama. Sou Francisca, mas todo mundo me chama de Dona Chica. E você está na minha casa, no interior de Minas Gerais. O chá começou a fazer efeito, e uma sonolência agradável foi tomando conta de Sérgio. Ele lutou contra as pálpebras pesadas, tentando organizar os pensamentos. Meu nome é Sérgio, conseguiu dizer antes que o sono o vencesse. Tenho 38 anos, eu acho. Era estranho. Conseguia lembrar dessas informações básicas, mas tudo além disso parecia envolto em uma névoa impenetrável, como se sua vida fosse um quebra-cabeça com peças faltando. Quando acordou novamente, o sol já estava alto. Dona Chica havia saído, e Sérgio se viu sozinho com seus pensamentos fragmentados. Tentou forçar a memória, concentrando-se até que sua cabeça doesse ainda mais. De quem estava fugindo? Ou seria de quem estava se escondendo? Um novo flash irrompeu em sua mente. Um escritório luxuoso com vista para uma metrópole, ele gritando, papéis voando. A imagem trouxe uma sensação de poder, mas também um gosto amargo de arrependimento.
Quem era esse homem que morava dentro dele? Você teve sorte, sabia? Dona Chica retornou com um prato de sopa, interrompendo as reflexões de Sérgio. Eu e minha neta Renata encontramos você à beira da estrada de terra, a uns 2 quilômetros daqui. Estava com um corte fundo na cabeça e um ferimento de bala no ombro. Se demorássemos mais 1 hora... Ela deixou a frase no ar, enquanto ajudava Sérgio a se sentar para comer. Foi então que ele percebeu algo que havia escapado antes. Os olhos dela, de um azul leitoso, não reagiam à luz nem aos movimentos. A senhora não pode ver? Perguntou hesitante, temendo ser indelicado. Dona Chica riu, um som cristalino que parecia jovem demais para vir daquele corpo envelhecido. Não, meu filho, perdi a visão aos 20 anos, mas ganho de muita gente que tem os olhos perfeitos, mas enxerga tudo errado. Esse mundo está cheio de gente que vê só o que quer ver. Havia uma sabedoria tranquila em suas palavras, como se a cegueira fosse apenas um detalhe irrelevante na longa história de sua vida. Sérgio quis saber mais, e Dona Chica contou que uma rival apaixonada pelo mesmo homem que viria a ser seu marido jogou soda cáustica em seu rosto por ciúmes. João me escolheu mesmo assim. Disse que já sabia que era eu que ele queria antes mesmo de me ver pela primeira vez. Ela tocou suavemente o rosto enrugado, como se revivesse aquele momento. Vivemos juntos por 47 anos, até ele partir para o outro lado. Sabe o que aprendi? Perdi a visão dos olhos, mas ganhei a visão da alma. Às vezes precisamos perder algo para enxergar o que realmente importa. A frase de Dona Chica atingiu Sérgio como um tapa na cara. Ele olhou para suas próprias mãos, mãos que não reconhecia, mas que pareciam habituadas a uma vida de conforto. Unhas bem cuidadas, pele sem marcas de trabalho pesado. Que tipo de homem ele havia sido? E mais importante, que tipo de homem ele queria ser agora, nesta segunda chance que a vida lhe oferecia? Talvez a amnésia não fosse apenas uma maldição, mas também uma oportunidade. A porta se abriu de repente, trazendo uma rajada de ar fresco e o som alegre de uma voz feminina. Vó trouxe os remédios que a senhora pediu. Sérgio virou o rosto para ver a recém-chegada. Uma jovem de uns 25 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo despretensioso, rosto sem maquiagem e um sorriso caloroso que iluminou o quarto mais que o sol que entrava pela janela. Ela parou ao vê-lo acordado, e seus olhos castanhos se arregalaram ligeiramente. Ah! O nosso paciente misterioso finalmente acordou. Ela se aproximou com passos leves, carregando uma sacola de farmácia. Sou Renata, a neta da Dona Chica. E você, consegue se lembrar de alguma coisa além do seu nome? Havia algo nela, talvez a maneira direta de falar, sem rodeios, ou a forma confiante com que checou seus ferimentos, que fez Sérgio se sentir imediatamente à vontade. Suas mãos, percebeu ele, eram firmes e seguras ao trocar o curativo em seu ombro, mãos que sabiam o que estavam fazendo. Estou no último ano de medicina na capital, explicou Renata, notando o olhar curioso de Sérgio. Venho a cada 2 semanas passar o fim de semana com a vovó. Ela trabalhou em silêncio por alguns minutos, concentrada no ferimento. Precisamos ter cuidado com infecções, mas está cicatrizando bem. Tivemos sorte que a bala atravessou limpo, sem atingir nenhuma artéria importante. Alguém queria você morto, mas não era muito profissional. A naturalidade com que ela falava sobre o assunto era quase cômica, como se encontrar homens baleados fosse parte da rotina de fim de semana no interior. Pensei em levar você para o hospital na cidade, mas Renata hesitou, trocando um olhar significativo com a avó. Quem quer que tenha feito isso pode estar procurando você. Um homem com ferimento de bala aparecendo no único hospital da região chamaria a atenção. Enquanto ela falava, algo estranho aconteceu na mente de Sérgio. A voz dela, de alguma forma, desencadeou outro flash de memória. Uma voz masculina, distante e embaçada. Assine aqui, Sérgio. Papel sendo empurrado para ele. Sua visão turva, como se estivesse drogado. Um arrepio percorreu sua espinha. O que exatamente havia acontecido com ele? E mais importante, será que realmente queria descobrir? Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. 2 meses depois de seu misterioso despertar, Sérgio mal se reconhecia, literalmente. O espelho improvisado no banheiro rústico da casa
mostrava um homem com barba por fazer, pele bronzeada pelo trabalho ao ar livre e músculos tonificados pelo esforço diário. Quem diria que rachar lenha seria uma atividade tão satisfatória? Certamente não o homem de terno que às vezes ainda aparecia em seus sonhos. As manhãs começavam cedo no sítio de Dona Chica. Antes mesmo do sol nascer, Sérgio já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para o café. Depois vinha a rotina: buscar água fresca no poço, alimentar as galinhas, verificar a cerca que ele mesmo havia consertado na semana anterior. "Parece que você nasceu para isso, meu filho", comentou Dona Chica certa manhã, com aquele sorriso enigmático que parecia enxergar além da escuridão de seus olhos. E o mais estranho, ele realmente se sentia em casa. O banco de madeira na varanda foi sua criação mais recente. Trabalhara nele por 3 dias, usando ferramentas emprestadas do vizinho mais próximo, que morava a quase 1 quilômetro de distância. Agora, nas tardes de domingo, Dona Chica se sentava ali para aproveitar a brisa enquanto cantarolava antigas modas de viola. Sérgio descobriu que havia poucas coisas mais reconfortantes que ouvir aquela voz entoando histórias de um Brasil profundo que ele não sabia se conhecera antes. Tudo mudou numa quinta-feira, quando acompanhou Dona Chica até a venda do seu Zé para comprar mantimentos. O comerciante, um homem de sorriso oleoso e olhos calculistas, tentou cobrar o dobro do preço do açúcar. "A senhora sabe como é, Dona Chica. A inflação não para." Sérgio sentiu o sangue ferver nas veias. "Mostre a tabela de preços", exigiu com uma autoridade que nem ele sabia que possuía. O homem empalideceu, devolveu o troco correto e até ofereceu um pacote de bolacha de brinde. No caminho de volta, Sérgio se perguntou: essa firmeza vinha do homem que ele fora ou do homem que estava se tornando? As visitas de Renata se tornaram o ponto alto da semana para Sérgio. Ela geralmente chegava na sexta à noite, exausta da viagem de 4 horas de ônibus, mas sempre com um sorriso no rosto e histórias do hospital universitário onde fazia estágio. Sentavam-se na varanda depois do jantar, sob um céu estrelado como só existe longe das grandes cidades, e conversavam por horas. Sérgio descobriu que adorava ouvir, realmente ouvir, alguém falar com paixão sobre seus sonhos. "Sabe o que mais me deixa indignada?", disse Renata numa dessas noites, seus olhos brilhando à luz da lamparina. "Ver crianças chegando ao hospital com problemas que poderiam ter sido evitados com atendimento básico. Algumas viajam horas de áreas rurais como essa, chegam tarde demais." Ela pegou a xícara de chá, contemplando o líquido escuro. "Sonho em montar uma clínica pediátrica rural. Todo mundo diz que é loucura, que não dá dinheiro. Mas não é por dinheiro que escolhi medicina." Aos domingos de madrugada, Sérgio sempre insistia em acompanhar Renata até o ponto de ônibus na estrada principal, uma caminhada de 40 minutos pelo caminho de terra. Numa dessas manhãs, enquanto caminhavam lado a lado sob o céu que começava a clarear, seus dedos se tocaram acidentalmente. Nenhum dos dois recuou. Quando exatamente seus sentimentos por ela haviam mudado? Ou talvez sempre estivessem lá, desde o primeiro momento em que abriu os olhos naquela casa e viu seu sorriso. "Você está diferente", comentou Renata, quebrando o silêncio confortável entre eles. "Como assim?", perguntou Sérgio, genuinamente curioso. "Nas primeiras semanas você tinha esse olhar, sei lá, como se estivesse sempre calculando algo. Agora parece mais presente." Sérgio pensou nos flashes de memória que ainda o atormentavam ocasionalmente. Ele humilhando subordinados, exibindo carros de luxo, manipulando pessoas. "E se eu te disser que tenho medo de quem eu era antes?", perguntou baixinho. Renata apertou sua mão com mais força. "Então agradeça pela chance de ser alguém novo." "Você gosta dela, não é?" A pergunta de Dona Chica pegou Sérgio de surpresa, enquanto ambos debulhavam milho no terreiro, sob o sol ameno da tarde. Da Renata, quero dizer. Não havia como negar, nem queria. "Sim, gosto", respondeu simplesmente. Dona Chica suspirou, suas mãos enrugadas continuando o trabalho mecânico sem precisar do auxílio dos olhos. "E o que vai acontecer quando sua memória voltar? Quando você lembrar quem deixou você à beira da morte naquela estrada?" A pergunta ficou suspensa no ar, como uma nuvem de tempestade. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Sérgio revirou as palavras da idosa na mente. Pegou o relógio de bolso
e observou as iniciais gravadas. SM Sérgio. O quê? Seu sobrenome era mais uma peça faltando no quebra-cabeça de sua identidade. A decisão foi tomada antes mesmo que amanhecesse. Preciso da sua ajuda, disse a dona Chica. Quero tentar recuperar minha memória. Os olhos leitosos da idosa pareceram penetrar sua alma. Conheço um chá de jurema com outras ervas do sertão, ela disse lentamente. É perigoso. Pode ajudar, mas também pode deixar você completamente sem consciência. O domingo amanheceu com uma neblina fina cobrindo o sítio. Renata chegou mais cedo que o habitual, carregando não apenas sua mochila, mas também um jornal da capital. Seu rosto estava pálido. Sérgio, preciso te mostrar uma coisa, disse ela, abrindo o jornal sobre a mesa. Enquanto isso, ele observava a xícara fumegante que Dona Chica havia preparado minutos antes. O chá está pronto, meu filho, disse a idosa com um tom de advertência em sua voz. Sem hesitar, Sérgio pegou a xícara e bebeu o conteúdo de um só gole. O mundo começou a girar quase imediatamente. Sérgio ouviu Renata chamando seu nome, mas parecia vir de muito longe. Viu-a segurar um jornal com a foto de um homem de terno e expressão arrogante. É você, dizia Renata, sua voz ecoando. Sérgio Mendonça, empresário desaparecido há 2 meses. As paredes da cozinha pareciam respirar. E então as memórias vieram. Não como flashes isolados, mas como uma torrente incontrolável. Um escritório na cobertura de um arranha-céu. Reuniões tensas. E rostos, tantos rostos. Um em particular se destacava. Um homem de sorriso fácil e olhos calculistas. Otávio, murmurou Sérgio, antes que a escuridão o engolisse completamente. O ônibus sacolejava na estrada esburacada, levantando poeira vermelha por onde passava. Dentro dele, Sérgio observava a paisagem rural dar lugar gradualmente aos subúrbios e, finalmente, aos arranha-céus da capital. 3 dias haviam se passado desde que o chá de jurema devolvera sua memória. 3 dias de reclusão quase total, enquanto absorvia a verdade sobre si mesmo. A barba por fazer e as roupas simples, camisa xadrez desbotada e jeans surrado, eram um disfarce perfeito. Quem procuraria o poderoso empresário Sérgio Mendonça neste homem de aparência rústica? As memórias agora eram cristalinas, organizadas cronologicamente como arquivos em uma pasta. Sérgio Mendonça, 38 anos, CEO da Mendonça Incorporações, uma das maiores empresas do ramo imobiliário do país. Órfão aos 16 anos, construiu seu império do zero, esmagando concorrentes no caminho. Não existe espaço para sentimentalismo nos negócios, costumava dizer. A frase agora soava oca em sua mente, como um slogan vazio de propaganda. Quantas vidas havia arruinado com essa filosofia? Quantas famílias haviam perdido o sustento para que sua conta bancária engordasse mais alguns zeros? O ônibus passou por uma concessionária de carros de luxo, e Sérgio sentiu uma pontada familiar, o desejo por um Mercedes-Benz último modelo, igual ao que mantinha na garagem de seu condomínio. Por um momento, a tentação de voltar à sua vida antiga foi quase irresistível. Um telefonema seria suficiente para acionar seus advogados, recuperar suas contas e propriedades, voltar a ser alguém. Surpreendeu-se com a força desse impulso. Seria tão fácil deixar o interior para trás, como um sonho agradável do qual finalmente acordara. Mas havia Renata e Dona Chica, e algo mais, uma sensação que nunca experimentara em sua vida anterior: paz. Não a falsa tranquilidade que o dinheiro compra, mas algo mais profundo. Durante aqueles meses no sítio, dormindo em uma cama simples e trabalhando com as mãos, sentira-se verdadeiramente vivo pela primeira vez. Quem diria que eu precisaria levar um tiro e perder a memória para encontrar algo que valesse a pena? Murmurou para si mesmo, enquanto o ônibus finalmente entrava na rodoviária. Estava de volta à capital, mas não como o homem que partira. O condomínio de luxo onde morava ficava no bairro mais exclusivo da cidade, com vista panorâmica para o parque. Sérgio observava o prédio de longe, sentado em um banco do outro lado da rua, como um espectador assistindo a uma peça da qual já fora protagonista. 2 horas de espera valeram a pena quando, finalmente, viu o que precisava confirmar: Otávio, seu melhor amigo e sócio, saindo pela porta principal. Não estava sozinho.
Amanda, a mulher com quem Sérgio deveria ter se casado, caminhava ao lado dele, rindo de algo que ele disse. Não como amigos, mas como amantes. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Fora Otávio quem apresentara Amanda a Sérgio em uma festa beneficente 8 meses atrás. Ela é perfeita para você, dissera, com aquele sorriso que agora parecia tão falso. O relacionamento progrediu rapidamente, talvez rápido demais. Amanda era tudo o que o antigo Sérgio valorizava em uma mulher. Linda, sofisticada, impressionava seus amigos e sócios. Nunca parou para questionar por que uma mulher como ela se interessaria por um homem conhecido, principalmente por sua conta bancária e não por seu caráter. A memória do dia do casamento civil agora estava clara como cristal. 1 hora antes da cerimônia, Sérgio chamou Amanda ao seu escritório. Preciso te contar algo, dissera, observando cuidadosamente sua reação. Perdi tudo. Um investimento deu errado. Estou praticamente falido. Uma mentira, claro. Um teste final antes de compartilhar sua vida e fortuna. A transformação no rosto de Amanda foi instantânea, a máscara de amor desmoronando para revelar desprezo puro. Você é um otário mesmo, não é? Acha que eu ia me casar com um fracassado? O golpe final veio quando ela pegou o celular. Preciso avisar o Otávio que o plano falhou. A descoberta de sua própria ingenuidade doía mais que o tiro que levara. Como não percebera? Os sinais estavam todos lá. Sérgio levantou-se do banco e seguiu o casal discretamente até um restaurante italiano na esquina. Pediu uma bebida no bar, observando-os de longe. Um plano começou a se formar em sua mente. Não um plano de vingança convencional. O velho Sérgio teria arruinado ambos financeiramente sem piscar. Este novo Sérgio queria algo diferente, algo que os fizesse entender exatamente o que haviam jogado fora. Pegando um avental abandonado no balcão, aproximou-se da mesa como se fosse um garçom. Posso ajudá-los com algo mais? Perguntou, mantendo o rosto parcialmente virado. Levou apenas alguns segundos para que Amanda e Otávio reconhecessem sua voz. Os olhos de ambos se arregalaram em choque absoluto, como se estivessem vendo um fantasma. Ele poderia ter aproveitado aquele momento para ameaçá-los, para prometer retribuição. Em vez disso, sorriu. Um sorriso genuíno que nunca teria dado em sua vida anterior. Vocês me fizeram um favor, disse simplesmente, antes de virar as costas e sair, deixando-os petrificados em uma poça de vinho tinto derramado sobre a toalha branca do restaurante. Sua próxima parada foi o escritório de Ricardo Álvares, seu advogado de confiança há mais de uma década. A expressão culpada do homem confirmou o que já suspeitava. Seu próprio advogado fazia parte da conspiração. A confissão veio entre lágrimas patéticas. Otávio estava afundado em dívidas de jogo, apostas online principalmente, um vício que escondia de todos. Precisava de dinheiro, muito dinheiro, e rápido. Amanda, por sua vez, já havia participado de esquemas semelhantes antes. Seduzir homens ricos, casamento relâmpago, divórcio lucrativo. O que não estava no plano original era a tentativa de assassinato. Foi ideia do Otávio, confessou Ricardo, o suor escorrendo por sua testa. Ele disse que você descobriria eventualmente que era mais seguro eliminar o problema. A frieza com que seu suposto melhor amigo decidira matá-lo era quase admirável. Quase. Sérgio exigiu todas as provas da conspiração, e-mails, transferências bancárias, gravações de conversas. Ricardo entregou tudo em um pendrive com mãos trêmulas. Material suficiente para anular o casamento fraudulento e mandar o trio para a prisão. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de reuniões secretas com executivos leais de sua empresa, novos advogados e, eventualmente, a polícia. O processo legal para recuperar seu patrimônio seria longo, meses talvez, mas estava no caminho certo. À noite, sozinho, Sérgio se pegava olhando para o celular, tentado a ligar para o sítio de Dona Chica. Queria ouvir a voz de Renata, explicar sua ausência, mas algo o impedia. Como poderia pedir que ela esperasse, sem saber quanto tempo levaria? E havia outra questão ainda mais perturbadora. E se ela não conseguisse aceitar quem ele realmente era? O sol já começava a se pôr quando Renata chegou ao sítio da avó, mais pálida e abatida que de costume.
3 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Sérgio. 3 meses de silêncio absoluto. Ela largou a mochila no chão da cozinha e desabou em uma cadeira, incapaz de conter as lágrimas que vinha segurando durante toda a viagem de ônibus. Vó, eu estou grávida, disse finalmente, a voz embargada pelo choro. Dona Chica, que estava preparando um chá, parou no meio do movimento como se tivesse virado pedra. 2 meses e meio, continuou Renata, passando a mão sobre o ventre ainda plano. Descobri semana passada, mas estava esperando ele voltar. Dona Chica sentou-se lentamente ao lado da neta, seu rosto enrugado marcado por uma tristeza profunda. Minha filha, acho que precisamos aceitar que ele pode não voltar. Se aquele jornal estava certo, se ele realmente era quem diziam, deixou a frase no ar. Ambas sabiam o que significava. Um empresário rico e poderoso não voltaria para o interior depois de recuperar sua memória. Não voltaria para elas. Para piorar a situação, Renata estava tendo complicações na gravidez. O médico disse que preciso de repouso absoluto nas próximas semanas, explicou enxugando as lágrimas. Minha pressão está muito alta, tem risco de pré-eclâmpsia. Seu estágio no hospital estava em risco, assim como seu último semestre na faculdade. Tudo pelo qual havia trabalhado tão arduamente parecia desmoronar. Às vezes penso que seria melhor não ter este bebê, confessou em um sussurro, imediatamente arrependida ao ver a expressão de choque no rosto da avó. Renata Oliveira, nunca mais repita isso. Dona Chica raramente usava aquele tom severo. Essa criança não pediu para vir ao mundo. Se o pai é um covarde que fugiu, problema dele. Você é forte, minha filha. Nós duas somos. Pegou as mãos da neta entre as suas, apertando-as com surpreendente firmeza para alguém tão idosa. Você vai ficar aqui comigo até melhorar. Depois decidimos o que fazer. E se seus pais perguntarem, conte a verdade. Eles vão entender. Renata assentiu, tentando acreditar nas palavras da avó. Mas uma pergunta persistia em sua mente. Como Sérgio reagiria se soubesse que seria pai? Será que isso o faria voltar? Ou seria apenas mais um motivo para ficar longe? A batida na porta veio num fim de tarde chuvoso, quebrando a rotina pacata que se estabelecera. Renata estava deitada, seguindo as ordens médicas de repouso, enquanto Dona Chica preparava um remédio caseiro para enjoo. Um homem de meia idade, terno impecável e sorriso artificial, ocupava toda a entrada. Dona Francisca, meu nome é Maurício, represento um empresário interessado em adquirir esta propriedade. Temos uma oferta muito generosa. Sem esperar convite, entrou na sala, olhando ao redor com desdém mal disfarçado. Dona Chica, apesar da cegueira, posicionou-se como uma fortaleza entre o homem e o corredor que levava ao quarto de Renata. Este sítio não está à venda, respondeu secamente. Nunca esteve e nunca estará. Pertence à minha família há 3 gerações. O homem não pareceu se abalar. Tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa. A senhora deveria reconsiderar. Pessoas idosas, morando sozinhas em lugares isolados como este, correm certos riscos, entende? A ameaça velada pairou no ar como um mau presságio. Após a partida do homem, Dona Chica sentou-se na varanda, pensativa. Não era a primeira vez que tentavam comprar suas terras, mas nunca de forma tão agressiva. O que havia mudado? A resposta veio como um raio. Sérgio. De alguma forma, quem quer que tenha tentado matá-lo, descobriu sua conexão com o sítio. Estavam eliminando testemunhas, amarrando pontas soltas. Vó? Quem era? Perguntou Renata da janela. Dona Chica forçou um sorriso. Ninguém importante, minha filha. Descanse. Aquela noite foi de vigília para a idosa. A cada ruído do lado de fora, seu coração acelerava. Havia trancado todas as portas, algo que nunca fizera antes, e colocado uma faca sob o travesseiro. O medo não era por si mesma, mas por Renata e pelo bebê que carregava. Como poderiam se proteger? A quem poderiam recorrer? O delegado da cidade era primo do prefeito, que por sua vez era conhecido por favorecer grandes empresários. Pela primeira vez em muitos anos, Dona Chica sentiu o peso de sua cegueira como uma verdadeira limitação. Seu João, murmurou para o marido falecido, como frequentemente fazia quando precisava de conforto. Estamos precisando de um milagre. O ronco de um motor potente cortou o silêncio da manhã seguinte.
Uma caminhonete preta, novinha em folha, estacionou em frente à casa, levantando poeira no caminho de terra. Maurício, que havia retornado para pressionar Dona Chica novamente, empalideceu ao ver o veículo. Mais ainda quando Sérgio desceu do carro, carregando um buquê simples de flores do campo em uma mão e uma pasta de documentos na outra. Bastou um olhar gélido do recém-chegado para que o homem murmurasse uma desculpa qualquer e partisse apressadamente, quase tropeçando no próprio terno caro. "Sérgio!" O grito veio da varanda, onde Renata havia se apoiado contra a vontade da avó, atraída pelo barulho. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos denunciando noites mal dormidas. Ela tentou correr até ele, mas suas pernas fraquejaram no segundo passo. Sérgio largou tudo o que carregava e correu para ampará-la, chegando a tempo de evitar que caísse. "O que aconteceu? Você está doente?" perguntou, notando a temperatura elevada de sua pele e o suor frio em sua testa. "Precisamos levá-la para um hospital", disse para Dona Chica, que já vinha tateando o caminho até eles. "Não, por favor", murmurou Renata, segurando o braço dele com força surpreendente. "Não me deixe de novo." O olhar em seus olhos, medo, alívio, amor e raiva, tudo misturado, partiu o coração de Sérgio. Com cuidado, carregou-a para dentro da casa e a deitou no sofá. Dona Chica já preparava um chá calmante, suas mãos habilidosas conhecendo cada canto da cozinha, sem necessidade de visão. "Ela está grávida", disse a idosa sem rodeios, sua voz carregando tanto acusação quanto alívio. "Complicações, pressão alta, precisa ficar em repouso." O mundo pareceu parar por um instante. Grávida. A palavra ecoou na mente de Sérgio como um sino. Ele seria pai. Um turbilhão de emoções o atingiu. Medo, alegria, preocupação, mas acima de tudo, uma certeza absoluta de que havia tomado a decisão certa ao voltar. Ajoelhou-se ao lado do sofá, tomando a mão febril de Renata entre as suas. "Eu não sabia", disse suavemente. "Juro que não sabia. Se soubesse, teria voltado imediatamente." Ela o estudou com olhos semicerrados, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então lentamente assentiu. "Por que demorou tanto?" perguntou, a voz apenas um sussurro. Era hora das explicações, hora da verdade. Toda ela. "Eu precisava resolver tudo antes de voltar", começou Sérgio, sentado à mesa da cozinha, enquanto Renata descansava no quarto após tomar a medicação que ele trouxera da cidade. "Não podia voltar para você ainda legalmente casado com outra mulher." As palavras saíram amargas de sua boca. Contou tudo. A conspiração de Otávio e Amanda, a traição de Ricardo, a lenta recuperação de seus bens através dos tribunais. Dona Chica ouvia em silêncio, seu rosto enrugado, impassível, mas seus dedos tamborilando na mesa denunciavam sua agitação interna. "Aquele homem que estava aqui quando cheguei, ele trabalha para Otávio, não é?" perguntou Sérgio, embora já soubesse a resposta. Dona Chica assentiu. "Tem aparecido nos últimos dias cada vez mais insistente, oferecendo dinheiro pela terra, depois fazendo ameaças veladas." Sérgio sentiu o sangue ferver. Não bastava terem tentado matá-lo, agora ameaçavam duas mulheres indefesas. Uma idosa, cega, e uma grávida em repouso. Seria cômico se não fosse tão desprezível. "Eles não vão incomodar mais vocês", garantiu, sua voz carregando uma certeza inabalável. A conversa foi interrompida por um chamado fraco vindo do quarto. Renata havia acordado. Sérgio encontrou-a sentada na cama, parecendo ligeiramente mais corada. Sentou-se ao seu lado, inseguro sobre como começar. Ela resolveu o problema por ele. "Estou grávida de 4 meses", disse diretamente. "O médico disse que preciso de cuidados especiais. Há risco para o bebê se minha pressão continuar subindo." Seus olhos buscaram os dele, procurando algum sinal de rejeição ou medo. Não encontraram nenhum. Em vez disso, viram algo que nunca tinha visto antes. O olhar de um homem que finalmente encontrara seu propósito. "Eu poderia ter voltado antes", admitiu Sérgio, segurando as mãos dela entre as suas. Mas queria ter certeza de que voltava como um homem livre e renovado, não apenas financeiramente, mas em todos os sentidos. Explicou como passara os últimos meses, não apenas recuperando seu patrimônio, mas repensando como usá-lo. Como cada dia longe dela, e de Dona Chica o fizera perceber o que realmente importava.
Não quero ser aquele homem que você viu no jornal, Renata. Quero ser o homem que você conheceu aqui, mas com recursos para proteger o que amamos. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, ambos souberam que, independentemente dos obstáculos que ainda enfrentariam juntos. A chegada foi anunciada pelo ruído de pneus derrapando no cascalho. Um carro esporte vermelho estacionou de qualquer jeito em frente à casa, e dele saiu um homem que Sérgio reconheceu instantaneamente: Otávio, seu ex-melhor amigo e arquiteto de sua quase morte. Estava irreconhecível, olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas que já haviam sido caras. O homem que sempre se orgulhou de sua aparência impecável parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Sérgio, eu sabia que te encontraria aqui, gritou cambaleando levemente, provavelmente embriagado apesar de ser apenas meio-dia. O que você quer, Otávio? Perguntou Sérgio calmamente, posicionando-se na varanda como um escudo entre o intruso e a porta da casa, onde sabia que Renata e Dona Chica estavam ouvindo. Otávio riu, um som oco e desesperado. O que eu quero? Tudo acabou, cara. Estou falido. A polícia está atrás de mim. Amanda fugiu com o pouco que restou. Ricardo está preso. Abriu os braços em um gesto teatral. Você venceu. Destruiu minha vida como sempre soube fazer tão bem. Agora só preciso de uma chance. Dinheiro para recomeçar, longe daqui. O antigo Sérgio teria saboreado este momento, ver seu inimigo de joelhos implorando por misericórdia. Teria prolongado o sofrimento, humilhado o homem que tentou matá-lo, talvez até chamado a polícia para prendê-lo ali mesmo. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. Sabe, Otávio, eu deveria te odiar. Deveria querer te ver sofrer como eu sofri. Desceu os degraus da varanda lentamente, observando o medo crescer nos olhos do outro homem. Mas a verdade é que eu te agradeço. Se não fosse por você, eu nunca teria encontrado o que realmente importa. A expressão confusa de Otávio era quase cômica. Claramente, esta não era a reação que esperava. Sérgio continuou. Tenho uma proposta para você. Não dinheiro fácil, não uma fuga. Um emprego honesto em uma das minhas empresas no Sul. Longe daqui, como você quer, mas construindo algo em vez de destruindo. Estendeu a mão não como um gesto de reconciliação. Algumas traições são imperdoáveis, mas como um símbolo de sua própria transformação. A escolha é sua, recomeçar ou continuar fugindo. Otávio olhou para a mão estendida, como se fosse uma cobra pronta para dar o bote. Então, lentamente, a aceitou. Não havia gratidão em seus olhos, apenas confusão e uma centelha do que poderia ser respeito. Era o suficiente. Uma semana depois, Sérgio e Renata estavam sentados na sala dos pais dela, um casal de professores universitários que morava em uma casa modesta nos arredores da capital. A conversa havia sido tensa no início. Então você é o empresário que supostamente estava morto? Perguntou o pai de Renata, um homem de meia-idade com óculos grossos e expressão desconfiada. O mesmo que engravidou minha filha e desapareceu por 3 meses? Sérgio não tentou se defender. Explicou tudo, desde o acidente até sua decisão de resolver os problemas legais antes de voltar. Surpreendentemente, foi a mãe de Renata quem primeiro suavizou. O importante é que ele voltou, disse, observando a forma como sua filha olhava para Sérgio e como ele retribuía o olhar. E parece genuinamente preocupado com o bem-estar dela e do bebê. O pai demorou mais a ceder, mas eventualmente concordou que o futuro neto ou neta precisaria de um pai presente. Mas se você a magoar novamente, deixou a ameaça no ar. Sérgio assentiu, compreendendo perfeitamente. Família era algo novo para ele, órfão desde a adolescência, mas estava ansioso para aprender suas regras não escritas. A maior preocupação agora era Dona Chica. Não podemos deixá-la sozinha naquele sítio, insistiu Renata. Ela diz que não tem medo, mas depois daquelas ameaças, deixou a frase incompleta, mas Sérgio entendeu. O homem que Otávio havia enviado poderia ter sido apenas o primeiro. Haveria outros interessados nas terras, outros dispostos a pressionar uma idosa cega e solitária. A ideia de Dona Chica enfrentando isso sozinha era insuportável para ambos. A solução veio quando estavam quase de saída. Comprei as terras vizinhas ao sítio,
revelou Sérgio, mostrando a escritura. Agora ninguém pode cercar a propriedade da sua avó ou pressioná-la a vender. Mas havia mais. E tenho outra surpresa. Desenrolou uma planta arquitetônica sobre a mesa da cozinha. Uma clínica pediátrica rural, bem ao lado do sítio. Seu sonho, lembra? Os olhos de Renata se encheram de lágrimas enquanto ela examinava o projeto. Como você... Sérgio sorriu. Você falou disso naquela noite no caminho para o ponto de ônibus. Nunca esqueci. Era apenas o começo de um sonho maior, de usar sua fortuna recuperada não apenas para acumular mais, mas para fazer diferença na vida de pessoas reais. Vó, nós queremos que a senhora venha morar conosco na capital. O pedido veio de Renata, mas os olhos de Dona Chica se voltaram infalivelmente na direção de Sérgio, como se pudesse vê-lo através da escuridão. Foi ideia dele também? Perguntou, seu tom impossível de decifrar. Sérgio se aproximou sentando-se ao lado da idosa no banco da varanda, que ele mesmo havia construído meses atrás. Foi minha ideia primeiro, na verdade, admitiu. Comprei um apartamento com quarto de hóspedes, especialmente para a senhora. Mas, se preferir ficar aqui, contrataremos alguém de confiança para ajudá-la. Uma lágrima solitária escorreu pela face enrugada de Dona Chica. Sabe qual era meu maior medo? Perguntou com voz trêmula. Morrer sozinha neste sítio. Ser encontrada dias depois, como aconteceu com a Dona Jurema do outro lado do rio. Segurou as mãos de ambos, unindo-as sobre seu colo. Vocês são minha família agora. Claro que vou com vocês. Houve um momento de silêncio emocionado, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas na brisa da tarde. 3 vidas que o acaso, ou talvez algo mais, havia entrelaçado de forma inesperada. Antes de partirem, Sérgio pediu um momento a sós com Dona Chica. Tirou do bolso o velho relógio, aquele que estava com ele quando foi encontrado à beira da estrada. Quero que fique com isto, disse, colocando o objeto nas mãos da idosa. Foi a única coisa que me conectou ao meu passado durante a amnésia. Mas agora não preciso mais dele para saber quem sou. Dona Chica passou os dedos pela superfície de prata, sentindo as iniciais gravadas. Tem certeza? Perguntou. Sérgio sorriu, sabendo que ela podia sentir sua certeza, mesmo sem vê-la. Absoluta. É apenas um objeto. O que importa é o que levamos dentro de nós. O abraço final entre os 3, na varanda da pequena casa que havia sido o cenário de tantas transformações, simbolizava mais que uma despedida. Era o início de um novo capítulo, uma nova família formada não pelo sangue, mas por escolhas. Enquanto a caminhonete se afastava pelo caminho de terra, Sérgio olhou pelo retrovisor para o sítio que diminuía na distância. Ali havia morrido o empresário implacável, o homem que media valor em zeros bancários e poder sobre os outros. E havia nascido alguém novo, alguém imperfeito, ainda aprendendo, mas determinado a fazer melhor. Não era apenas um despertar de memórias perdidas, mas um despertar para possibilidades que sempre estiveram ali, aguardando serem descobertas. O sol da tarde banhava a pequena clínica pediátrica rural com uma luz dourada. Pintada em tons alegres de azul e amarelo, o prédio simples mas funcional já se tornara um ponto de referência para famílias de toda a região. No consultório principal, Renata, agora médica formada, examinava uma criança com otite, enquanto explicava pacientemente à mãe preocupada como administrar a medicação. No colo, equilibrava com habilidade seu próprio bebê de 5 meses, Miguel, um menino sorridente com os olhos do pai e o sorriso da mãe. No jardim adjacente à clínica, Dona Chica supervisionava a colheita de ervas medicinais, orientando 2 jovens aprendizes sobre o momento exato de colher cada planta. A camomila precisa ser colhida pela manhã, quando o orvalho seca. A erva cidreira, no final da tarde. Explicava, suas mãos enrugadas demonstrando o movimento correto com surpreendente precisão. O jardim, que começara como um pequeno projeto pessoal, agora fornecia tratamentos complementares para a clínica, integrando medicina tradicional e conhecimentos ancestrais que, de outra forma, poderiam ter se perdido. De um banco sob uma árvore frondosa, Sérgio observava a cena com um sorriso tranquilo. A empresa continuava crescendo, agora com um novo foco em projetos de responsabilidade social, não como estratégia de marketing, mas como parte integral de sua missão.
Otávio, surpreendentemente, havia se saído bem no novo emprego no Sul. Talvez porque, pela primeira vez, alguém apostara nele sem esperar traição em troca. Pensando em quê? Perguntou Renata, aproximando-se com Miguel nos braços, depois que o último paciente do dia havia partido. Sérgio pegou o filho, erguendo-o no ar e provocando uma gargalhada gostosa. Em como a vida dá voltas, respondeu, abraçando a esposa com o braço livre. E em como o dinheiro honestamente ganho não corrompe, mas é o que fazemos com ele que revela quem realmente somos. Dona Chica se juntou a eles, guiada pelo som das vozes amadas. A pequena família contemplou o pôr do sol que tingia o céu de laranja e rosa, testemunhas silenciosas de que, às vezes, é preciso perder algo. Memórias, certezas, orgulho, para ganhar o que realmente importa.